Pessoal, boa noite. Prazer imenso mais uma vez estar aqui conversando com vocês. Uma responsabilidade muito grande, né? Abrindo o 26, primeira palestra aqui do ano. Eu não poderia deixar de desejar a cada um e a cada uma um feliz ano novo, de muita paz, muitas realizações e muitas bênçãos. É um tema profundo. Eu sempre pego uma frase de André Luiz no livro Agenda Cristã, quando ele diz que quem adentra a doutrina espírita após 2 semanas, se não mudar a concepção mental, no entendimento mais profundo do que é o espiritismo, não alterando a forma, principalmente, de pensar e se relacionar no meio social, essa pessoa está estacionada. Ela não vai conseguir sair disso. Por que ele nos apresentou essa fala? Porque quando nós adentramos a doutrina espírita, que a gente vai estudando o espiritismo, a gente sabe, compreende e aceita que a doutrina espírita não é salvacionista. Eu sempre digo isso. Allan Kardec, codificador do espiritismo, ele inclusive levou um puxão de orelha muito grande do Espírito de Verdade, está lá nos prolegômenos, né, do Livro dos Espíritos, para que ele prestasse bastante atenção naquilo que ele estava escrevendo, porque a doutrina espírita não era dele, Allan Kardec, e sim dos espíritos. Então, que tudo deveria passar pelo crivo dos espíritos. Então, quando ele codifica a doutrina espírita, ele teve uma preocupação muito grande de não torná-la uma religião igrejista. Ele teve essa preocupação. Né? Quem estudou sobre a obra, a vida de Allan Kardec, ou mesmo assistiu o filme de Allan Kardec, vai entender o que nós estamos dizendo, o que ele disse, porque naquele tempo ele tinha um embate muito grande com a Igreja Católica, principalmente, pela influência que a Igreja estava tendo dentro do processo educacional. Então, ele não queria, né, ele não aceitava, melhor dizendo, essa visão de salvação, apesar de que ele disse que fora da caridade não há salvação, porém, ele vai apresentar uma questão muito profunda sobre o que é caridade, não entendida por qualquer espírito, mas pelo Cristo, né? Ele vai dizer lá a questão do BIP, como nós conhecemos, principalmente o perdão. Ele quis dizer o seguinte: olha, o que o ser humano tem que fazer, e aí a gente até trazendo à tona essa palavra do André Luiz, o que o ser humano tem que fazer, claramente, é ter essa autopercepção do quem eu sou. Quem eu sou. Porque a doutrina espírita, gente, ela é filosofia, né? A gente vai ver a primeira obra apresentada por Allan Kardec, que foi o Livro dos Espíritos, 1857, a primeira edição com 510 perguntas. E a questão primeira, ela é profunda. Por quê? Porque é uma pergunta extremamente filosófica. O que é Deus? O que é? O que é? Era um questionamento filosófico da época de Sócrates. Naquele tempo, eles tinham esse exercício mental. Por quê? Porque naquele momento, naquele tempo, já se acreditava que quando se discutia qualquer tema, por mais profundo que ele fosse, principalmente quando se questionava sobre a transcendência ou sobre o universo, né? As pessoas ficavam naquela coisa, o que é Deus, né? O que é Cristo, o que é estrela, o que é um cometa, o que é um planeta. Resposta simples. Porém, por isso é que Sócrates apresenta claramente essa coisa da maêutica, né? Que é um processo pedagógico. É uma didática, porque a maêutica era uma forma do ser humano fazer aquela autointrospecção, de entrar para dentro dele mesmo. Por quê? Porque ele aprofundava nas respostas. Então, o que é, né, como a gente vai ver a primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus,
o próprio Sócrates já apresentara naquele tempo, 490 anos antes de Cristo, um conceito de Deus. Ele quebra a visão de um Deus antropomórfico. Esse Deus que é pintado hoje por muitas religiões. Um ser irado, perverso, vingativo, que não perdoa, porque ele responde a ele mesmo. Quando ele questiona o que é Deus, ele chega à conclusão que Deus é a razão perfeita do universo. Olha que interessante, quase uma ligação com essa primeira, com a resposta, né, dada a Kardec pelos espíritos, né? Que daí ele vai dizer que Deus é a inteligência suprema, causa primária e não primeira, porque não tem sequência. Primária é único, né? Ou única, não tem uma sequência. Então, ele já respondeu, é a razão suprema do universo. Por isso que quando a gente fala dessa questão da compreensão da doutrina espírita, porque nós falamos muito em ética, falamos em moral, falamos em amor, falamos em sentimentos, mas o que é amor? O que é sentimento? O que é ética e o que é moral? E nós falamos de fé. Mas o que é fé? O que é fé? Eu costumo dizer que fé é uma construção subjetiva. Se eu perguntar a cada um de vocês aqui de uma forma individual, cada um vai me dar um conceito específico. E muitas vezes conceitos diferentes. E é claro, ninguém aqui vai dizer que um está certo ou está errado, não é isso. Porque é uma construção subjetiva. E foi isso que Jesus disse aos seus apóstolos. Porque Jesus afirmava profundamente àqueles, né, que o seguiam, essa visão de aprofundar no desenvolvimento da fé. Há 2000 anos ele trouxe essa mensagem e nós, em pleno século XXI, ainda não compreendemos exatamente o que é fé. E nós confundimos fé. Confundimos a fé com emoção, confundimos a fé com outros sentimentos, né? Quando a gente, por exemplo, nós estamos desenvolvendo alguma atividade caritativa, que a gente chora, enfim. A gente tem que repensar esse conceito de fé. Porque Kardec, ele apresenta para a gente um conceito profundo, nos apresentando a partir de uma mensagem do nosso Mestre Jesus. Então, aqui no Evangelho, por exemplo, a gente tem o capítulo 19, a fé transporta a montanha. Vocês conhecem essa passagem, né? Ela está em Mateus. Eu não vou ler pelo tempo, né? Porque a gente tem aqui um tempo a respeitar. Mas aqui a gente vai ver que Jesus, ele estava no monte chorando após a transfiguração. Estava ele, Pedro, Tiago e João. Lembra desses três? Aqueles que faziam parte da intimidade do Cristo. Tiago e João, filhos de Zebedeu e Salomé, e juntamente com Pedro, dileto apóstolo, Jesus, então, com esses três, passam a noite chorando. Ao descer, estavam lá os outros 9, todos cabisbaixo, mas Cristo foi nos apresentado a uma criança que uma hora se jogava no fogo, uma hora se jogava na água, e a gente não conseguiu curá-lo. Por que nós não conseguimos curá-lo? O que Jesus respondeu? Ó raça ingrata, até quando viverei no meio de vós? Parece que Jesus é bem enfático, né? Aquela coisa de ser bem. Mas olha, puxão de orelha ele dava também, né? É o que Jonas Giantes fala que é o animus dele. Ele era o anima e o animus. Da mesma forma que ele abraçava, que ele beijava, mas ele de vez em quando dava uns tapinhas de luva de pelica, né? Porque é necessário, né? Assim a gente não evolui. Foi por causa da pouca fé. E aí ele vai apresentar, se tiveres a fé de um tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, saia daqui e vá para lá, que a montanha vai obedecer. Como pode? Uma fé removeu uma montanha.
Olha o simbolismo dessa passagem. E por que pouca fé? Né? Pequena, porque a gente vai analisar o caroço, né, a semente de uma mostarda é a menorzinha entre as hortaliças, porém, quando ela cresce, é a maior. Né? Mas por que eles que conviveram com Cristo durante os 3 anos que Jesus passou pregando, não conseguiram desenvolver a fé? Eles não conseguiam fazer o básico, porque aqui a gente vê um processo de subjugação, que hoje nós entendemos nos estudos da casa espírita, o quanto um espírito pode subjugar, né, subjugar um ser encarnado, levando a comportamentos errôneos. Né? Enfim, hoje para a gente é uma coisa básica, naquele tempo não. Então, por que eles não conseguiram desenvolver a fé? Se conviveram com Jesus. E a gente vai fazer um contraponto. Por quê? Porque a gente vai ver passagens em Mateus, em Marcos e Lucas, e aqui eu vou citar 3. Primeiro, vocês conhecem aquela história da mulher que sofreu de hemorragia. Foram 12 anos sofrendo, né, com fluxo sanguíneo. Ela gastara todo o seu dinheiro tentando uma cura e não conseguiu com os médicos daquela época. Soube que Jesus passaria perto da sua residência, ela corre à multidão, toca no Cristo e ali ela fica curada. E era uma mulher pagã, não convivia com Jesus. Não convivia, tanto é que Jesus vira para Pedro e fala assim, alguém me tocou? Porque eu senti saindo de mim energia. Né? Primeiro ponto. Temos um outro caso daquele centurião, que vai até o Cristo, vai até Jesus e fala assim, Jesus, cura o meu servo, porque ele está doente na minha casa. E aí Jesus disse assim, tá, eu vou lá na sua residência curar o seu servo. Ele não precisa ir lá, mestre. A minha residência não é digna de recebê-lo. Fale daqui, mande daqui, eu tenho certeza que vai ser obedecido. Porque eu, como centurião, eu mando e os meus obedecem. Então você manda e será obedecido. E Jesus fala assim, ó homem de fé profunda, o seu servo será curado. E o servo foi curado, era um pagão. E temos aquele caso da mulher cananeia, ou a mulher fenícia, pagã, porque não era judia. Chegando a Jesus com o filho doente, diz, cura o meu filho, Cristo. E o Cristo disse, eu não vim, eu vim a este mundo para os judeus. Que não era o caso dela. E ela então dá uma resposta sublime ao Cristo, quando ela fala assim, até os cães comem as migalhas dos seus senhores. E Jesus responde, que fé profunda, o seu filho será curado. Perceberam o contraponto? De um lado nós temos um grupo de 12 ou mais, porque aí a gente tem os discípulos, né, enfim, os adeptos, que conviveram com Cristo, e Jesus falava, ou de pouca fé ou nenhuma fé. E seres, aquelas pessoas pagãs, que não conviveram com Cristo, algumas só ouviram falar, e no entanto Jesus disse que elas possuíam muita fé. A gente vai então compreendendo que fé independe de religião. Fé independe de religião. Porque fé, de alguma forma, e aí a gente fala, quando a fé remove montanha, Kardec vem aqui nos apresentar um conceito básico, quando aqui ele diz que a fé ela pode ser humana, ela pode ser religiosa, mas acima de tudo ela é raciocinada. Por que a fé humana? Porque são projetos humanos, do ser humano. Às vezes a pessoa idealiza um emprego maravilhoso, né? Trabalhar no Senado Federal em Brasília, por exemplo, né? Que a gente sabe que é um dos empregos mais cobiçados no Brasil hoje. E a gente sabe que não é fácil ser aprovado um concurso daquele. Mas a pessoa idealiza, eu quero trabalhar naquela área, naquele órgão, naquela instituição. Ele planeja, ele se organiza, ele vai modificando a forma de convivência, abrindo mão de certas coisas, principalmente de relacionamentos sociais, né?
estudando aí durante muito, muito tempo, com afinco, com dedicação, com regras, ele vai alcançar aquele objetivo. É o que Kardec fala de fé humana. Porque a fé, gente, quando ele diz assim, que a fé transporta a montanha, e aí o simbolismo da montanha tem a ver com todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, né? E que nós temos condições de vencê-los a partir do desenvolvimento da nossa fé. Tá? Então, a fé humana é isso. Essa fé humana apresenta a fé religiosa, que é exatamente o que acontecia, né? Ele vai dizer aqui que a fé religiosa é uma crença naquilo que a ciência não pode provar. Acreditar naquilo que a ciência não tinha uma comprovação, né, científica. Isso foi em 1861. Então, hoje, por exemplo, a ciência já prova categoricamente a reencarnação, né? A gente vai aí ter, por exemplo, estudos do Dr. Erling do Haraldson, Dr. Ian Stevenson, Tim Tucker, né? São grandes parapsicologistas, professores universitários, que nada tem a ver absolutamente com religião, mas são pesquisadores na área da reencarnação, mostrando a existência da reencarnação. Então, hoje a fé já passa a ser mais profunda e mais raciocinada para nós espíritas, porque a doutrina espírita tem que caminhar de mãos dadas com a ciência. Kardec deixa muito claro, se a algum ponto a doutrina espírita discordar da ciência, que nós fiquemos com a ciência naquele ponto até que o espiritismo possa alcançar a ciência. E aí a gente vai demonstrando que nós ainda somos pessoas de pouca fé. Por quê? Quer ver uma coisa? Quem aqui acredita na reencarnação? Levanta a mão. Eu não acredito, eu tenho certeza, por isso que eu vou levantar a mão depois. Quem acredita na vida após a morte, que a vida continua, né? Aquele trabalho maravilhoso, levanta a mão. Quem aqui não tem medo de morrer? Olha a diferença, né? A gente acredita, tem certeza, mas na hora né? A gente, opa, peraí, o caminho não é esse não, porque isso é uma coisa nossa, né, gente? Olha que interessante que em 1857, quando Kardec questiona os espíritos amigos, por que nós temos medo da morte? Até 1857, ele falava que a gente tinha medo do nada. A gente tinha medo do nada. Por isso é que nós temíamos a morte. Hoje nós não tememos mais a morte. Então por que a gente continua com medo de morrer, né? Porque nós não temos fé ainda. Ou somos pessoas de pouquíssima fé. E às vezes quando ele fala do tamanho de um grão de mostarda, aqui ele não está falando de tamanho de comprimento, não. Ele está falando de qualidade e de potencialidade dessa energia. Porque a fé é uma força inata. A fé é uma força, é uma energia poderosa que nasce com todos os seres, principalmente encarnados. E Emmanuel vai mais longe quando nesse livro Pensamento e Vida, ele nos fala assim: a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres e vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que nos recompõe, que se recompõe humilde, e revela-se na árvore decepada, que se refaz, gradativamente entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Então, graça na natureza e todos os organismos vivos, essa energia se faz presente. Eu sempre faço uma analogia muito simples. É como se nós fôssemos uma lâmpada.
E essa lâmpada, quando se toca no bocal, ela não acende, ou se toca no interruptor, ela não acende, ela está queimada. Por ela estar queimada, ela não vai deixar de ser lâmpada, porém ela não vai refletir luz. Ela vai continuar lâmpada. É assim somos nós, porque a luz reflete a fé desenvolvida. Ou seja, nós somos lâmpadas, mas não somos luz, porque nós ainda não desenvolvemos essa fé robusta, essa fé que nos impulsiona, essa fé que nos faz enfrentar, né? Como diz Paulo, a convicção naquilo que eu espero e a certeza naquilo que eu não vejo. Está lá em Atos. Isso é Paulo nos dando um conceito profundo de fé. É a convicção. Porque quando a gente fala de montanha, opa, peraí, que simbolismo profundo, né? Porque montanha não vai mover porque eu tenho fé. Mas é como se Jesus estivesse falando assim para a gente, olha, qualquer problema que pareça impossível, ele se torna possível quando se tem fé. É transformar o impossível no possível. Eu quero contar uma historinha para vocês, para que vocês entendam o que eu estou falando. Não sei se vocês já ouviram desse livro, não é um livro mediúnico, não é um livro espírita. Isso aqui é uma autobiografia. Vânia, ela deve estar me assistindo agora, né? Porque eu liguei para ela agora essa semana e pedi licença para falar do caso dela, porque ela é uma colega, amiga nossa, lá da nossa casa espírita em Brasília. E aconteceu um fato muito, muito interessante com ela, que, assim, um fato muito triste. Eu não vou contar a história, mas não vou entrar em detalhes, tá? Porque não é o objetivo aqui da nossa palestra estar trazendo, apresentando notícias desagradáveis para vocês, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas vêm à casa espírita, adentram esse salão, movidas muito mais pela dor do que pelo amor, em busca de uma necessidade, né? Eu lembro até um caso na minha casa que aconteceu certa feita, quando um dirigente da nossa casa chegou e tinha uma senhora sentada no banco, desespero, chorando profundamente. E aí ele já chegou até ela e falou, mas por que você está chorando tanto assim, minha irmã? Aí ela disse assim, olha, eu vim aqui fazer um pacto com Satanás, porque Deus já não resolveu meus problemas, porque ela era evangélica, e ouviu falar muito, né, que espiritismo, aquelas coisas, né? Então, ela saiu de lá já desesperada, sentou lá chorando, falou, lá com Deus não deu certo, então eu vim aqui fazer um pacto com Satanás para ver se resolve meus problemas. Então, assim, muitas pessoas vêm à casa espírita nesse desespero. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou dizer para vocês, é uma história um pouco triste, mas, ao mesmo tempo, é uma história que, para mim, é um grande exemplo de quem conseguiu entender o que é a dinâmica da fé. Uma pessoa que conseguiu aprender, porque colega nossa sentada lá no banco da nossa casa e de repente se vê diante de uma situação como todos nós, né? Como pode acontecer com todos nós. E aí, como enfrentar essa situação? Então ela escreveu esse livro, Pérolas no Asfalto, e tem um significado bem importante essa palavra pérolas, porque certa feita eu ouvi numa palestra, alguém falando sobre, contando sobre motivação e falando que pérolas felizes não produzem, aliás, ostra, né? Felizes não produzem pérolas. Fiquei intrigado com aquele, porque ostras felizes não produzem pérolas. É porque a ostra, para ela produzir a pérola, ela tem que sofrer. Um parasita, um cisco que há dentro ali dentro dela, e aí ocasiona uma dor profunda, e ela então libera um produto, né, que é chamado de NACA, uma forma de autodefesa, uma forma que ela encontra para aliviar um pouco a dor que ela está sentindo e transforma
aquele processo, né, em uma pérola. Olha que interessante, né? Uma dor que é transformada em um objeto muito bonito. É por isso que ela coloca aqui o nome do livro, Pérolas no Asfalto. Eu vou ler só um trechinho, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, um pouco da história dela. Quer dizer, uma história que eu não ouvi, né, que eu não tirei da internet, é uma história verídica, porque, de alguma forma, indiretamente, eu participei do fato, né? Então, ela começa assim, na introdução. Meu divisor de águas ocorreu em dezembro de 2010, mais precisamente no dia 22, às vésperas do Natal. Eu, meu marido e nossos 4 filhos estávamos muito alegres. Em fim de ano, projetos e sonhos a serem realizados. Dentre eles, merecidas férias familiares. Com tudo ao que tínhamos direito: mar, sol, brisa, abraços, afagos, enfim, momentos esperados. Iríamos viajar para algumas cidades do Nordeste. Compramos até um carro novo para termos um pouco mais de conforto. Tudo era mágico. Saímos de casa por volta das 7h30 e pegamos a estrada. Quanta alegria! Tudo era festa para mim e minha família. Algumas horas depois, quando já estávamos em autoestrada, num determinado trecho da pista, quando realizávamos uma manobra de retorno, nosso carro se chocou contra outro que vinha em sentido contrário e em alta velocidade. O impacto foi tão forte que ambos os carros se incendiaram quase que instantaneamente. Só tive tempo de sair pela janela do motorista. Um dos meus filhos foi arremessado de dentro do carro. Minhas 2 filhas ficaram ardendo nas chamas. Ainda tentei voltar para resgatá-las, mas as chamas cresceram muito rapidamente. Foi impossível. Imagine como é viver uma situação que, de alegre, se transformou em trágica, em fração de segundos. Como é ver suas filhas em chamas e não poder fazer nada? Tenta imaginar como é a sensação de perder toda a família num acidente de carro e, de repente, ter que continuar seguindo a vida sozinha no mundo, sem nunca mais ouvir o som das risadas das crianças pela casa, sem nunca mais estar nos braços da pessoa amada. Sei que é difícil imaginar essas e tantas outras coisas. Bom, 5 pessoas. O filho, 4 filhos e o esposo. Só ela sobreviveu. Aqui ela vai relatando situações específicas no livro, né? Inclusive eu posso deixar o livro com Eva, né? Se alguém tiver interesse em saber um pouco mais da história dela, porque ela está ainda encarnada, né? Vocês imaginam quantos remédios ela tomou para enfrentar isso aqui? Vocês podem imaginar? Depressão, tantas e tantas outras doenças? Nenhum. Nenhum remédio. Ela não entrou em depressão. Ela foi convidada, certa feita, uns 5 anos atrás, para vir até o Ceará para ser estudada por um psiquiatra para tentar entender como uma pessoa, na condição dela, não entrou em depressão. Porque a gente entraria, não entraria? Eu até brinquei com ela, um dia ela estava conversando comigo, e falou comigo assim: eu queria pedir a Deus, por que Deus não deixou o meu esposo e me levou? Aí eu brinquei com ela, falei, seu Márcia, Vânia, a mulher tem 2 dores lacinantes quando está encarnada. A primeira é a dor do parto. As mulheres sabem o que eu estou dizendo. E a segunda é a dor da perda. Né? Perder um filho, a gente sabe, entre aspas, perder, né? Entre aspas, a gente sabe que não é fácil. Agora imagina o tanto que Deus é bom na sua perfeição.
Porque se ele leva você e deixa teu marido, você não sabe o que seu marido ia sofrer, ia passar. Por quê? Porque para encarnar na condição de feminilidade, o espírito na condição de, né, de mulher, é um treinamento atroz, porque não é fácil reencarnar na condição de mulher. Não é qualquer um que reencarna na condição de mulher, não. É uma força descomunal. Por quê? Porque o homem, essa dor que a mulher sente quando está, né, a dor do parto, é a dor que o homem sente quando ele está gripado. Não, aí Cadu concordou comigo. Perceberam? A dor que a mulher sente no parto é a dor que nós sentimos quando nós estamos gripados. Agora, vocês imaginam esse homem encarnado, né? Como é que seria a vida dele? Então, para aí, a gente sabe que nós escolhemos um gênero de prova. As provas, elas não são impostas. As provas, elas são em conformidade com as necessidades do ser espiritual, porque elas são escolhidas por nós. Mas como ela conseguiu enfrentar tudo isso, ela vai dizer aqui no final do livro, quase no final, ela vai dizer assim, olha, no capítulo 18, de onde vem tanta força para continuar? A fé verdadeira é aquela que acalma e nos faz ter a certeza de que as nossas provas no mundo terreno, imbuídas de vicissitudes, são necessárias para o nosso progresso espiritual. A fé. A fé fortalece. Porque a fé, lógico, que ela não vai só se apresentar diante de situações desagradáveis, de uma doença, de uma dor. Não, ela vai se apresentar e pode se apresentar também diante de uma coisa maravilhosa. Porque imaginemos agora alguém que é espírita ter recebido 181 milhões, né? Agora, o Fortaleza recebeu, né? Na Mega Sena da virada. Pois é. Então, assim, às vezes a gente fala, nossa, se eu ganhasse tanto dinheiro, né? Eu ia ajudar ali, ia ajudar aqui, ia ajudar para... Aí o dinheiro aparece, a pessoa desaparece, eu nunca vi, né? Então, igual aquela história do Chico, né? O Chico conta uma história bem interessante, que quando ele tinha um amigo em BH, toda vez que ele chegava em BH, esse amigo corria até ele, Chico, pelo amor de Deus, peça aí aos seus espíritos para eu ganhar na loteria, Chico, porque se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar a sua sopa. Aí Chico, aquele jeitinho dele, não, meu irmão, os meus amigos espirituais, eles não ligam para isso. Eles não estão ligando com essas coisas materiais. Não, Chico, pede. Aí Chico ia todo dia, né? Não foi um dia o rapaz não ganhou na loteria? Agora vê se ele apareceu para pedir Chico. Aí certa feita ele aparece, depois ele vem, desencarna e vai lá no grupo da prece. Ó, Chico, eu vim aqui porque eu estou sofrendo muito aquela promessa, eu vim te pagar. Ele falou, agora não tem jeito, você vai pagar se já está no outro mundo, né? Aí não tem matéria, né? Aí não tem condições. Então, gente, a fé é isso. E a gente vai analisando que, em algum momento, os apóstolos tiveram uma fé profunda porque eles passaram a curar. A gente vai ver na história do cristianismo que quando Jesus ele vai ao mundo espiritual, né, depois ele ressuscita, né, que na verdade ele materializa, é um processo mediúnico muito bem explicado pelo Espiritismo, e aqui ele fica 40 dias com aqueles apóstolos. E mesmo durante esses 40 dias, naquele momento, eles ainda demonstravam uma falta de fé. A gente vai ver que o Tomé, por exemplo, quando ele aparece, Tomé fala, vem cá, mestre, deixa eu ver tua mão para ver se os cravos, né? O buraco dos cravos. Depois tem aqueles 2 discípulos descendo para Emaús, e Jesus aparece ali, conversando, eles não reconheceram Cristo. O Pedro apresenta um favo de mel e um pão para o Cristo poder saborear, para comprovar que era ele mesmo, o Cristo. Vejam bem, 3 anos, 40 dias. E aí somente no 50º dia, né, que é chamado de Pentecostes, que dentro da visão cristã, algumas religiões cristãs, Pentecostes é aquele momento, 50 dias, quando Moisés sai do Egito levando o povo hebreu para a terra prometida, no 50º dia, ele recebe os 10 mandamentos. Porque Pentecostes significa 50º. No nosso caso, o 50º Pentecoste é naquele momento que as línguas começaram a falar, as línguas de fogo, né? Que
os apóstolos recebem aqueles espíritos num processo mediúnico maravilhoso, que a partir daquele momento, eles tiveram uma fé robusta. E como eles colocaram essa fé em prática? Criando a primeira igreja, que é a igreja de Jerusalém. E o que eles faziam ali? Pregavam exatamente aquilo que Jesus pregava. E era uma fé tão robusta, tão profunda, que eles tinham, né? Acreditavam piamente naquilo que Jesus apresentava, que a gente vai ver que o próprio Pedro, que naquele tempo que convivia com Jesus, ele não conseguia curar, naquele momento ele curava com a sua sombra. Aonde o Pedro passava, camas eram colocadas e a sombra do Pedro curavam aquelas pessoas. Está lá em Atos dos Apóstolos. Então, fé é um sentimento, é uma energia profunda. É inerente a todos os seres encarnados. E podemos desenvolvê-la. E como é que nós vamos desenvolvê-la? A gente não vai conseguir desenvolver a fé com rancor, com raiva, com ódio, com mágoas, com desejo de vingança e com a ideia do não perdão. Então eu posso frequentar qualquer religião, colocar em prática os rituais, os dogmas, ou mesmo aqui no caso do Espiritismo, que não tem nada disso, no ritual não tem dogma, não tem paramentos, não tem, né, nada, absolutamente nada, mas aqui a gente tem palestra, tem água fluidificada, tem várias e várias atividades assistenciais, várias, são muitas. Mas se eu não fizer aquela viagem interna, olhar para dentro de mim e tentar encontrar essas respostas, porque, como Sócrates, ele disse claramente que todas as respostas se encontram dentro do próprio indivíduo. Só que nós não queremos. Por isso é que Jesus disse claramente: veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos para ouvir. Porque está aqui dentro. Foi exatamente o que Joana disse a Divaldo, quando Divaldo, numa situação delicadíssima, chateado, porque Divaldo enfrentou muitos obstáculos. A gente imagina que esses mártires do cristianismo, né, eles passaram por aqui com uma tranquilidade imensa. Não. Desde os primeiros cristãos que foram queimados e que se dirigiam para aquele local ali de violência e de agressão, cantando, orando, demonstrando uma força profunda. Até na atualidade, né? Não que a gente tem que deixar claro que a doutrina espírita ela não faz apologia à pobreza, ela não faz apologia ao sofrimento, não é isso, né? Mas todos esses mártires do cristianismo que vieram para cá, nesse planeta, né? Porque os próprios espíritos comparam o planeta Terra, está aqui no Evangelho, no capítulo 3, quando fala do orbe terrestre, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, eles falam claramente, comparando a Terra a uma penitenciária ou a um hospital. Isso quer dizer que nós estamos aqui, né? Ou nós somos doentes ou nós somos meliantes, porque nós somos espíritos milenares. Nós já vimos nesse processo evolutivo aí, ó, há décadas, né? Há milênios, né? Não sabemos. Então, desde aquele momento, gente, nós sabemos dessas histórias, desses irmãos que se dirigiam, demonstrando uma fé profunda. E nós hoje, com o conhecimento do Espiritismo, com toda essa bagagem que nós temos, né? Porque a gente fala que nós não somos melhores do que os outros. Pelo contrário. Mas nós temos uma possibilidade de desenvolvimento de sentimentos muito maior do que os nossos outros irmãos que desconhecem a doutrina espírita. Porém, a gente vai fazendo uma correlação com alguns comportamentos nossos enquanto espíritas, em relação a muitos que desconhecem a doutrina espírita, a gente vê que nós ainda perdemos em alguns aspectos. Por quê? Porque nós deixamos o materialismo suplantar o espiritualismo ou a espiritualidade. E eu não vou conseguir desenvolver a fé se eu não conseguir olhar para dentro de mim mesmo, se eu não camuflar aquilo que eu sou, porque o fato de ser espírita, às vezes a gente tem essa vergonha, né? Ah, eu conheço isso aqui, então eu não posso praticar, eu escondo, eu camuflo. E aí como é que vai ser se eu estou camuflando?
Como é que eu vou buscar o autoconhecimento? Que a gente fala tanto aqui na Casa Espírita, que é a base da doutrina espírita, é a busca constante do autoconhecimento. Isso aí não é uma coisa que foi apresentada especificamente pelo o Espiritismo, mais por Emmanuel, né? Mas é algo que já vem muito antes de Cristo, que a maior necessidade nossa é o autoconhecimento. E quando eu me conheço, sei quem eu sou, eu começo a trabalhar, a traçar um caminho, porque eu sei aonde eu quero chegar. É aquela frase, não sei de quem, eu acho que fui eu que falei essa frase, mas geralmente foi, né, uma frase minha. Vamos dizer assim, se você sabe aonde você quer chegar, escolha o caminho e o jeito de caminhar. Né? Então, se eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho que traçar a minha rota e seguir adiante. E qual é a rota que nós traçamos? Aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a nossa rota. Agora, o caminhar de cada um, mas a rota é essa. Então, é com essa rota, entendendo aquilo que Jesus nos apresentou há mais de 2.000 anos, é que eu vou conseguir desenvolver a fé. Essa força, essa energia que faz com que eu transforme aquilo que é impossível no possível. Tá bom? Eva, já deu meu horário, não já? Gente, olha, mais uma vez agradeço aí a direção da casa pelo convite, a vocês pela paciência, tá? E que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e nos fortalecer sempre, viu? Obrigado e fiquem com Deus. Eva, posso deixar com você o livro? Pode. Olha aí, se alguém tiver interesse, tá?